Dica de livro. Hoje eu vou de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Para quem não conhece a história, é legal conhecer um pouco sobre o próprio Júlio Verne. Júlio Verne, ele é um autor inglês em que ele vai trabalhar, ele vai ser um dos grandes precursores da ficção científica moderna. De alguma maneira, ele está dentro da era do cientificismo e, diferente de outros colegas, com a Mary Shelley, com Frankenstein, com as visões do próprio Byron, com o Bram Stoker, que tem uma visão pessimista sobre essa nova era, ele tem uma visão de descoberta, de um desejo muito grande pela lógica da descoberta. Então ele vai escrever 20 Mil Léguas Submarinas, onde ele vai estar tentando entender aquele momento em que o homem está conseguindo chegar a lugares onde nunca foi, Viagem ao Centro da Terra. E ele escreve A Volta ao Mundo em 80 Dias. A Volta ao Mundo em 80 Dias, para mim, como professor de história, ele é um livro fantástico para a gente poder trabalhar e construir, em especial quando você lida com o inglês, que trabalha com aquela idealização naturalizada do próprio domínio. A gente precisa lembrar que o fato de hoje a gente chamar o inglês de nova língua universal, que os relacionamentos estruturados sobre a naturalização da cultura inglesa, da disseminação dos modelos estadunidenses, eles não são vinculados a um processo que surgiu ou que passou ontem. Eles são extremamente vinculados a uma era, um período de dominação pontual, como sempre na história. Dentro desse momento de dominação, ele tem consequências que marcam a nossa sociedade. Rainha, pode explicar melhor? Não domino isso não. Posso. A partir do século XVI, na Europa, a gente tem o processo de colonização. Só que muita gente acredita que somente a colonização foi o processo central de dominação no mundo, e não foi. Durante o século XVIII e XIX, a gente teve movimentos como o neocolonialismo, como o imperialismo e novos modelos políticos associados a uma grande expansão econômica que acabaram gerando um amplo aspecto de dominação desses países nas áreas de Ásia, África e zonas de influências importantes das Américas independentes, mas que ainda dialogavam com esses elementos e com essas culturas. Então, o que você tem até a Segunda Guerra Mundial, de uma maneira bem genérica, é uma naturalização do domínio. O dominante, ele é quase que incontestável, do ponto de vista político-econômico, óbvio, do ponto de vista ideológico, cultural, social, nunca foi, dentro dessas diversas áreas. Então, a Volta ao Mundo em 80 Dias, ela revela boa parte dos relacionamentos e das dinâmicas de relacionamento do Império Inglês. Então, quando você tem, o livro ele é uma aposta. É muito comum naquele momento, o pessoal está achando que Beth surgiu agora. Na Inglaterra você tinha grandes bolsões, grandes apostadores, e ali vai ver uma grande aposta. Você vai ver o nosso personagem principal dizendo que consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Nem é discutida essa ideia do Império Inglês ou não, mas quando você vê o trajeto tomado por ele, é Império Inglês onde é domínio, onde é protetorado, onde é influência, caramba, é muito. Disseminação de cultura, disseminação de língua, e dentro dessa grande aposta você vai lidar, que é o que o Júlio Verne ama de alguma maneira, com as novas tecnologias que vão estar ali sendo colocadas, algumas não tão novas, mas estavam em processo de mudança, do vapor, do trem, do balão, do dirigível, e isso, de uma maneira muito, muito, muito rica, muito interessante. Você vai ter muito forte essa relação entre um certo etnocentrismo
Para quem não está acostumado, o etnocentrismo significa que você bota o seu jeito de pensar, sua cultura, sua sociedade como elemento natural. Logo, a cultura e as práticas do outro são estranhas, e aí isso é chamado a atenção, às vezes como crítica aos modos europeus, ao olhar europeu, muitas vezes como sugestão, processo, valorização para aqueles grupos locais, outros com a ideia mesmo desse poderio inglês, esse olhar estranho para o outro que de alguma maneira está disseminado e está colocado. Então, a cada lugar onde ele vai passar, África do Sul, a Costa do Ouro, Índia, China, Estados Unidos, você vai ver Júlio Verne de maneira brilhante na sua literatura, fazendo esse jogo de relacionamentos e dinâmicas de relacionamento desses grupos com os demais grupos. Cara, isso é algo absolutamente fantástico, encantador. Se você ler o livro, tentando imaginar que Júlio Verne seria um cara do século XXI e falaria com um olhar crítico, pelo amor de Deus, você não vai encontrar nada disso. As literaturas, todo mundo é fruto do seu próprio tempo, ninguém não, fulano está à frente do seu tempo, está atrás do seu tempo. Não existe isso, cara. O que existe é, de fato, você está sempre vinculado ao seu tempo. Você pode ser crítico, você pode ser vanguarda, mas você está sempre vinculado ao seu próprio tempo, ao conjunto de relações que você, de alguma maneira, foi estruturado para poder organizar. E isso você vai ver no Júlio Verne. No final tem o jogo da moral, nosso ideal aí, nosso complexo de vira-lata, para nem usar o etnocentrismo. Não, os ingleses são todos muito sérios. No final estão lá, um tentando dar pernada no outro. Cheguei, não cheguei, valeu, peraí, eu vou provar. Faltam dias. Não, é para criar o clima. Claro que é. Cara, mas é muito maneiro, é muito maneiro. A Volta ao Mundo em 80 Dias e toda a biografia de Júlio Verne, para mim é imperdível em termos de reflexão, em termos de material, em termos de discussão. Beleza? Boa leitura.